Convido o deputado Kim Kataguiri. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos agora no pequeno expediente. A palavra com Vossa Excelência. Senhor presidente, colegas parlamentares, agradeço o espaço. Queria, antes de mais nada, dizer que ontem a gente ouviu aqui nessa casa muitos discursos bonitos, muitos discursos falando sobre justiça social, sobre distribuição de renda, sobre a luta contra a desigualdade, sobre como parlamentares do PT, do PSOL, do PCdoB lutam pelos mais fracos e pelos mais oprimidos, né? Como eles lutam contra os privilégios, contra as injustiças do mundo, como eles são os monopolistas da virtude. Agora, é engraçado notar que esses mesmos parlamentares que usaram essas palavras bonitas não abriram mão de absolutamente nada do dinheiro público. Pelo contrário, esbanjam o quanto querem e na cara de todo mundo para quem quiser ver no portal da Câmara. Não abriram mão de auxílio mudança, nem de auxílio moradia, nem de carro oficial, nem de motorista, nem da aposentadoria especial. Atenção, nem aqueles que são contra a reforma da Previdência abriram mão de aposentadoria especial e ainda esbanjaram no gasto da verba de gabinete. Bom, todos aqui são parlamentares, tem nenhuma criança aqui, todo mundo sabe que proporcionalmente quem mais paga imposto no Brasil é o mais pobre, porque os nossos impostos são concentrados no consumo, não são nem no patrimônio e nem na renda. Quem mais paga imposto no Brasil é o seu João, a dona Maria, a dona de casa, que compra arroz, feijão, toalha, papel higiênico, suas compras do dia a dia, faz seu mercado. É ela quem mais paga imposto, é ela quem, em regra, financia todos os gastos aqui dessa casa. Diz o ditado que as palavras movem, mas que o exemplo, só o exemplo, arrasta. Porque esses parlamentares que se dizem, né, defensores dos mais pobres, não fazem como diversos colegas aqui da casa, liberais inclusive, pessoas do Partido Novo, pessoas do meu partido, eu mesmo, pessoas do Democratas, pessoas também do PP, do PSDB, em diversos partidos diferentes eu vejo parlamentares abrindo mão de todos os privilégios. Agora, em nenhum dos partidos de esquerda eu vejo a mesma coisa acontecendo. E essas mesmas pessoas, esses mesmos guerreiros da justiça social, ainda vociferam contra a reforma previdenciária, falando que a reforma da Previdência é para tirar dinheiro do mais pobre, falando que a reforma da Previdência é para acabar com direitos. Quem frequentou aqui o curso desta Câmara, e eu recomendo aí para meus colegas de esquerda que aparentemente não frequentaram, sabe que só 3%, atenção, só 3% do dinheiro do sistema previdenciário vai para a camada mais pobre da população. Talvez algum petista possa dizer, bom, mas 3% já está bom, era o que a gente pegava na Petrobras. Por que o pobre não pode ficar com 3% também? O problema é que, nesse caso, é um roubo institucionalizado de 97% do orçamento da Previdência. 97% não vai para a população mais pobre. É esse o sistema justo dos mais pobres, dos oprimidos, que a oposição tanto defende? É esse sistema de privilégios que beneficia mais a nós, deputados, senadores, juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, presidente da República? É esse sistema de privilégios que a esquerda defende? Eu não acho que isso seja nada benéfico para os mais pobres, eu não vejo como isso pode beneficiar a camada mais pobre da população. É matemática simples. Quando o sistema previdenciário dá prejuízo, de onde é que sai o dinheiro? Sai do Tesouro. Tesouro é um nome carinhoso que a gente usa aqui na casa para falar dinheiro de impostos pagos pelos mais pobres. E por que ninguém tem coragem também de falar sobre as alternativas a se fazer uma reforma da Previdência? Porque se você não corta gasto, você só tem 3 outras opções. Ou você imprime dinheiro e gera inflação para pagar essa dívida, e a gente já sabe, a gente já teve experiência nos anos 90 com a inflação, não foi muito legal. Ou a gente se endivida mais, e a esquerda que fala em não dar dinheiro para os banqueiros, acho que não quer se endividar mais com os bancos nacionais, como o Lula aumentou nossa dívida interna. Ou a gente aumenta imposto.
Eu quero ver o oposicionista à reforma que tem coragem de subir aqui nessa tribuna e falar que defende aumento de imposto, aumento de inflação ou aumento de endividamento contra a reforma da Previdência. Populismo é fácil, difícil é quando a realidade bate a porta. Obrigado, senhor presidente. É uma vergonha, pessoal. Hoje quero falar sobre Senado. Cirurgias plásticas, dente de porcelana, tratamentos caríssimos e diferenciados nos melhores hospitais privados do Brasil. Os gastos dos senadores com saúde não têm limites, enquanto a maioria dos brasileiros depende dos serviços precários dos hospitais públicos e esperam anos na fila do SUS. Os senadores da República têm um plano de saúde VIP que é pago por todos nós. Vejam só, o plano do Senado permite remoções aéreas, atendimento com os melhores médicos e hospital do Brasil e até no exterior. Para os senadores, no exercício do mandato, este privilégio é ilimitado. No caso dos ex-senadores, o ressarcimento de despesas médicas e odontológicas são de até R$33 mil por ano. Para ter direito ao sistema de saúde bancado pelos cofres públicos, basta ter ocupado o cargo por 6 meses apenas. Esta farra também se estende à família dos políticos, filhos, enteados, cônjuges e até os pais dos senadores têm esse direito. Há também uma verba extra de mais de R$25 mil para despesas com dentistas e até psicólogos. E o povo pagando toda essa mordomia enquanto mofa na fila do SUS. Temos que abrir a caixa preta da saúde do Senado. Está tudo escondido na transparência da casa, que não é nada transparente. Não querem que a gente veja os milhões ou bilhões que gastam enquanto o povo morre por apenas um simples exame. Novo presidente do Senado, mais transparência e acabe com os privilégios dos senadores. Não existe brasileiro de primeira ou de segunda linha. Vamos acabar com os privilégios neste país. Por fineza, deem um pouco de suas atenções. Deixe um pouco os seus celulares, porque o que eu vou fazer aqui hoje, eu sei que vai abalar algum alicerce, talvez até aqui no Palácio. E tudo documentalmente, 100% documentalmente. Quero fazer, antes de tudo, nesse dia emocionado que estou, pelo meu ato, 3 agradecimentos. Primeiro, a um jesuíta, ser humano raro, homem público também raro, catarinense, senador Espiridião Amin, que foi até a minha mesa e ofereceu uma aula, como intelectual que é, sobre a lição do perdão. Quero agradecer também ao respeitoso e educadíssimo senador Paulo Rocha, que veio trazer a informação que a Rede Jovem Pan, que me entrevistou hoje, tanto queria. Ou seja, graças a Deus, conseguimos na Câmara, parabéns à Câmara Federal, 194 assinaturas e aqui já temos 27. Portanto, vai sair a CPI mista de Brumadinho. 29 agora acrescentou então, porque o Paulo está correndo atrás de mais gente para conseguir mais assinatura. E por fim, o último agradecimento ao presidente Isalci, exemplo do Distrito Federal, que me concedeu, porque eu fui até a mesa dele e pedi, é muito sério o que eu vou falar, me deixe um pouquinho mais
ele, Cajuru, tudo bem, até porque, infelizmente, a casa não está cheia. E ela deveria estar, porque eu vou falar aqui algo que muitos, evidentemente, iriam querer debater comigo, claro que respeitosamente, porque para discordar eu nunca preciso desqualificar um colega. Brasileiros, brasileiras, que não tiveram a oportunidade de ver um vídeo de um comentário, para mim merecedor de prêmio ESSO de reportagem, de Marco Antônio Villa, este jornalista que acabei de me referir na Rádio Jovem Pan, na rede Jovem Pan para todo o Brasil. Gente, a máquina pública brasileira, que custa 1,5 trilhão, tem que ser a nossa maior causa aqui nessa casa e lá na Câmara, no Congresso Nacional. Nós temos que entrar nesse vespeiro, não tem outro vespeiro maior. Discutir a máquina pública e o descomunal gasto dela, com privilégios criminosos. Vocês aqui vão ficar assustados, aturdidos com o que eu vou falar, e não é do Cajuru, é de Marco Antônio Villa, porque eu dou crédito. Nascer, viver, e no STF, Supremo Tribunal Federal, morrer, é um privilégio que nem todos podem ter. E haja privilégios nessa Suprema Corte. Gente, senhoras e senhores, vossas excelências, brasileiros que são nossas principais vossas excelências e patrões, num país que já teve no Rio de Janeiro juiz recebendo 600 mil reais por mês, 600 mil reais por mês, eu vejo aqui 222 funcionários por ministro tem o Supremo Tribunal Federal. Eu vou repetir, 222 funcionários para cada um. Para cada um. Segue esse comentário, que foi um levantamento feito documentalmente pelo notável Marco Antônio Villa. Gente, os dentes são uma importância que tem de tratar, evidentemente. O Supremo Tribunal possui 12 auxiliares de desenvolvimento infantil. Os auxílios que chegam a 15.780.000 reais, auxílio de moradia, por exemplo, yoga, massagem, oficina de respiração. Tem 5 publicitários lá. Para quê? 5. Agora vamos ao mais grave. Aí eu duvido se alguém aqui vai ficar ou não assustado, senhor presidente Zalci Lucas. Entre os centenas, porque são mais de 100, auxílios que possui o Supremo Tribunal Federal, quem aqui sabia que existe até o auxílio funeral no Supremo Tribunal Federal? Eu fico até pensando, quando que será que o Supremo Tribunal Federal vai usar esse auxílio funeral? Gente, pelo amor de Deus, isso é um desrespeito a uma nação com quase 15 milhões de desempregados, com mais de 200 empresas falidas. Como eu dizia na televisão, e o meu irmão da Atena usa e dá crédito, me ajuda aí. Me ajuda aí, Chico. Não tem cabimento. 1.500.000 reais com auxílio moradia. E para fechar, e vocês vão ficar assustados, sabe o que existe no Supremo Tribunal Federal? 3 caminhões. Para quê? 3 caminhões entre as centenas de veículos que lá existem. 3 caminhões. Auxílio natalidade, 12 milhões. Auxílio alimentação, 12 milhões são gastos. Eles comem o quê? Eu gostaria de saber. Qual é a comida lá? 12 milhões? Para 11 ministros?